Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 15. Compromissos com o Espiritismo. Pessoalmente, encontrava-me cooperando em um núcleo espírita que durante muitos anos permaneceu fiel aos postulados doutrinários, correspondendo à expectativa dos benfeitores espirituais. Há menos de um lustro, pessoas frívolas e descomprometidas com a seriedade da doutrina espírita foram admitidas nas atividades e, porque possuidoras de recursos amoedados e bem situadas socialmente, logo adquiriram destaque, sendo colocadas em postos administrativos da casa, sem qualquer preparação emocional e espiritual para o cometimento. Acostumadas às festas e aos desfiles da vaidade, saltitando sempre de uma para outra novidade, não acostumadas ao estudo sério, nem à meditação do conhecimento adquirido, logo foram despertadas para práticas incorretas em torno da mediunidade, assim como de referência à terapêutica para as obsessões. Todo um arsenal de recursos pseudocientíficos que estava sendo debatido no movimento entre os espíritas, logo chamou a atenção desses companheiros inseguros e desconhecedores dos conteúdos profundos da doutrina. Fascinados pelas promessas de quase milagres, ansiosos pelos resultados imediatistas da sua aplicação, desejando facilitar o cumprimento da lei de causa e efeito na conduta humana, começaram a adquirir as estranhas práticas, sem o cuidado de estudá-las com seriedade, a fim de colherem os bons frutos da sua aplicação, caso os tenham, ficando apenas na superfície das informações e transferiram para o centro espírita. Médiuns despreparados e atormentados, experimentando injunções obsessivas, umas sutis, outras mais vigorosas, logo se deixaram embair pelas possibilidades fenomenais e quase sobrenaturais anunciadas, abrindo portas a realizações deploráveis. Os mentores inspiraram a continuação das tarefas conforme os padrões ensinados pela codificação. Os fundadores desencarnados acorreram gentis em contínuas tentativas de auxílio, mas eram todos rechaçados pela imprevidência dos revolucionários descuidados. Informavam que se tratava de novas técnicas, apelando para a necessidade de atualização do espiritismo, por se encontrarem, alegavam, ultrapassados alguns dos seus modelos que foram muito bons para o século XIX e metade do XX, não mais, porém, para os dias atuais, enquanto outros, ainda mais aturdidos, declaravam a necessidade de se abandonar a mediunidade em face dos transtornos que produz e da impossibilidade de comprovar-lhe a autenticidade. Uma grande perturbação tomou conta das pessoas e logo se dividiram em grupos: os que preferiram ficar fiéis ao sistema anterior, os que desejavam impor as novas diretrizes, abrindo espaço também para as práticas animistas africanistas, por sentirem que tinham missão nessa área, e, por fim, reduzido o número daqueles que teimavam em considerar desnecessária a educação mediúnica. Sinal sem dúvida de grave interferência das trevas, esse divisionismo pernicioso que passou a dar lugar a sistemáticas provocações de um com os outros lados, a comentários aleivosos sobre alguns como a respeito dos demais, reações de antipatia em relação àqueles que não partilhavam de uma ou de outra corrente, verdadeira competição com todos os elementos da maledicência e da animosidade,
a fim de constatar-se que seria o vencedor. Quando uma instituição de qualquer natureza, particularmente espírita, apresenta-se dividida, está às bordas da ruína, porquanto as facções caprichosas, mais interessadas nas próprias paixões do que na preservação do seu patrimônio moral e espiritual, estão pouco se importando com os resultados das dissensões e somente aspiram à vitória do seu grupo, que faz lembrar a de Pirro. Especificamente, em uma sociedade que tem por objetivo iluminar consciências, libertar as pessoas da ignorância, servir através do trabalho de amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raia ao absurdo um comportamento de tal natureza. Constituindo-se um recinto de maus humores e de disputas, atrai os espíritos vulgares e perniciosos que se comprazem em acirrar os ânimos e intoxicar os sentimentos expostos, dando lugar à instalação de processos obsessivos compreensíveis. Muitas vezes, são esses espíritos mesmos que inspiram a pouco e pouco os seus membros, visando a destruir o trabalho de dignificação existente que detestam, lentamente aceitos por invigilância ou por inépcia de seus membros ante os contínuos desafios em favor da preservação dos valores elevados. As duas hipóteses têm cabida em relação à entidade a que nos estamos referindo. Inicialmente, a leviandade, logo depois, o desrespeito aos luminosos postulados doutrinários estabelecidos, todos fundamentados na codificação, que ensejaram a instalação do desequilíbrio. Os espíritos espíritas, no entanto, além dos nossos compromissos cristãos, estamos interessados na preservação do notável patrimônio que nos foi legado pelo ínclito codificador e, por essa razão, empenhamo-nos em auxiliar as instalações de novos núcleos, a preservação dos existentes, os cuidados para evitar-se desentendimentos e a orientação para a vivência dos paradigmas e instruções doutrinários em todos eles. Em face do retorno aos compromissos habituais aos quais nos dedicávamos então, dispondo desses dias até o retorno à clínica, naquela mesma noite, o apóstolo Petitinga invitou-nos a visitar esse núcleo a que acabamos de referir-nos. Às 19h30, conforme o nosso hábito, rumamos à sede do Centro Espírita, onde se realizavam as atividades de caráter mediúnico. A situação das disputas havia chegado ao nível infeliz de serem realizadas 3 reuniões simultâneas em salas diferentes, com metodologias igualmente diversificadas. Numa delas, eram utilizadas práticas animistas africanistas, noutra se realizavam os labores dentro da nova modalidade em alta consideração e, por fim, na terceira, o pequeno grupo que permanecia fiel ao programa anterior. Cada grupo mantinha-se irredutível nos seus objetivos e na defesa dos seus pontos de vista. O mais lamentável, porém, era que, embora os indivíduos estivessem divididos em ambientes separados, os espíritos que se movimentavam em torno deles, diversos eram primitivos, outros profundamente ignorantes dos compromissos da evolução, alguns perversos e portadores de sentimentos conscientes de destruição, ao tempo em que bondosos e gentis, confiantes e pacientes, os fundadores da casa, os mentores e os seus cooperadores mantinham-se também em ação. Ao chegar, observamos que os respectivos ambientes, exceção do último,
eram destituídos de defesas magnéticas e fluídicas, podendo ser adentrados com facilidade, sendo mais lamentável que, no grupo dos modernistas, como passaram a identificar-se, os candidatos podiam participar do labor totalmente desinformados, inclusive alguns dos pacientes que anelavam pela cura imediata, sem o descomprometimento das suas mazelas. Vige modernamente, com alarde, no movimento espírita, a proclamação de reuniões especialmente dedicadas a curas, atraindo sempre pessoas que não desejam assumir graves compromissos com a vida e que somente planejam libertar-se das aflições para seguirem de imediato na busca de novos problemas. Sem qualquer dúvida, toda reunião onde 2 ou mais chamam por Jesus, reúnem-se em seu nome, conforme ele prometeu, ei-lo presente, desenvolvendo o ministério de amor, de saúde e de paz. A cura real, devemos disso conscientizar-nos, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial e não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. As soluções apressadas não erradicam o mal, que permanece aguardando oportunidade para a recidiva piorada com os novos gravames da leviandade. Em consequência, toda reunião espírita séria e nobre é de cura, porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento das organizações física, emocional, psíquica e espiritual daquele que ali se encontra. Acostumados, porém, às bengalas psicológicas das soluções miraculosas, os indivíduos menos esclarecidos preferem o culto das ilusões e a participação em grupos formados por místicas de ocasião, deixando de lado a responsabilidade e o dever auto-iluminativo. Aqueles que perseveram fiéis aos postulados básicos, ironicamente são taxados de ortodoxos, antiquados, porque os modernistas preferem a superficialidade, as distrações, as comodidades imediatas derivadas do prazer, distanciando-se da consciência da imortalidade e da fugacidade de tudo quanto é material. Pude observar, nessa ocasião, mais cuidadosamente, os espíritos que se adentravam nas respectivas salas. As 2 primeiras, porque dirigidas por amigos menos vigilantes, recebiam variado número de ociosos, de zombeteiros, de primitivos, ao lado de alguns generosos de boa vontade, porém desconhecedores da realidade do mundo maior no qual se encontravam. Como não havia barreiras vibratórias impeditivas, por falta de coordenação entre os desencarnados responsáveis e os trabalhadores encarnados, tais reuniões tornavam-se espetáculo público para os que se interessavam ou não em participar. Já o grupo fiel aos labores respeitáveis da codificação encontrava-se protegido por construções vibratórias que evitavam a entrada de quaisquer entidades que não estivessem programadas para as comunicações ou aprendizagem. Naquele grupo em que predominavam as práticas animistas africanistas, a desordem espiritual era generalizada, porque entre os espíritos que guardavam as marcas da escravidão e aqueloutros que ainda se encontravam com as características silvícolas, apresentavam-se também os zombeteiros, que se faziam passar como os generosos amigos dedicados ao bem. Certamente, porque tampouco eram aplicados os rituais característicos e pertinentes ao culto,
em razão de os encarnados, ignorando a responsabilidade do conhecimento, aventuravam-se pelos meandros das revelações, sem que tivessem consciência do que faziam. Acreditavam-se bem informados por alguns comunicantes que os orientavam, porém, eram todos cegos conduzindo cegos. Todo culto ao bem que homenageia o Senhor da vida, pouco importa a denominação ou a maneira como expressa os seus sentimentos, recebe apoio do excelso Pai, existindo os mais diversos, em razão dos diferentes níveis de evolução em que transitam as criaturas. No que diz respeito ao de natureza animista africanista, nobres entidades zelam pela sua preservação e cuidam das suas raízes religiosas, antropossociológicas, psicológicas, evolutivas, sendo instrumentos de Deus, auxiliando os caminhantes necessitados de apoio nessa faixa de consciência. Suas cerimônias, seus rituais, suas práticas são credores do nosso melhor respeito e carinho. No entanto, devem ser executados em recintos próprios para esse fim dedicados, ao invés de mesclar-se numa misórdia que a ignorância presunçosa ali se permitia desenvolver. Os resultados, obviamente, eram perturbadores, porque nem mesmo os espíritos sinceros conseguiam conclamar a clientela a uma atitude de respeito em relação aos seus mistérios, a eles mesmos e à vida. No segundo grupo, onde se pretendia aplicar os recursos tidos como científicos, superiores aos métodos da doutrinação convencional, pelo diálogo afetuoso e esclarecedor com os comunicantes, a falta de responsabilidade era notória, porque, presunçosos, acreditavam possuir o poder para enfrentar os desencarnados de todo jaez com petulância, dando-lhes ordens, impondo procedimentos ritualísticos cujos efeitos desconheciam, por ignorar o esforço dos seus pioneiros e daqueles que obtiveram resultados positivos na sua aplicação. Esses proveitos eram frutos, sem dúvida, da sinceridade de propósitos, da gravidade com que se comportavam durante as reuniões, da intenção superior de que se revestiam. Como efeito da ignorância pretensiosa, multiplicavam-se as promessas de cura instantânea, de libertação obsessiva à passe de mágica, de aquisição de recursos superiores apenas pelo fato de estarem presentes na reunião e de sintonizarem com as disposições estabelecidas. Nesse comenos, Petitinga chamou-me a atenção para a presença de um espírito lúcido e grave, de semblante preocupado, que acompanhava algumas pantomimas que nada tinham a ver com as técnicas que ele desenvolvera em favor da atividade mediúnica. Sem mais delongas, o amigo generoso informou-me: trata-se de respeitável trabalhador de Jesus, que muito se esforçou por contribuir em favor dos alienados mentais, dos obsessos e dos enfermos em geral, dedicando-se com afinco e zelo à observação dos fenômenos mediúnicos e dos seus efeitos. Elaborou um programa edificante e saudável para auxiliar o próximo, seja encarnado ou não, jamais se afastando dos postulados espíritas que o conduziram até esse momento. Ainda no corpo físico, muito contribuiu em favor de critérios e roteiros educativos, todos firmados na mais saudável moral e fidelidade ao bem, como indispensáveis aos resultados que buscamos no processo da evolução. Vem observando como pessoas inexperientes, ingênuas ou inescrupulosas utilizam da sua contribuição, gerando divisionismo,
agredindo aqueles que agem de maneira diferente, presunçosamente considerando-se superiores, acusando de superadas as orientações exaradas em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Caso lhe aprouver, a título de aprendizagem, poderá entabular alguma conversação com o nosso gentil amigo, pois que é portador de títulos de respeito e de elevação, porquanto, durante a existência física, manteve os valores do Cristo embutidos na mente, no coração e nos atos. Acerquei-me do servidor de Jesus e apresentei-me com a simplicidade que me é peculiar e a pobreza espiritual que me caracteriza. Expliquei-lhe a minha condição de espírito espírita e que vinha dedicando-me a mandar, vez que outra, informações do mundo espiritual ao físico, na condição de repórter que transfere notícias de uma para outra localidade. Gentilmente distendeu-me a mão, informou-me de que tinha conhecimento desse trabalho e sorriu com certo ar de tristeza. Parecendo perceber o que eu desejava, com sinceridade foi diretamente ao assunto. Realmente, a criatura humana, com as exceções compreensíveis, ainda possui a habilidade de tudo adaptar ao seu modus operandi, fugindo às regras mais elementares de qualquer aprendizado que lhe exige esforço, de modo que não se sinta constrangida às mudanças de hábito. O Espiritismo é doutrina dinâmica, portadora de extraordinários recursos ainda não totalmente desvelados, em razão da falta de oportunidade e de demonstrações no campo científico para serem absorvidos. Em razão disso, são válidas as experiências que visam a contribuir em favor do progresso das criaturas e da atualização dos seus notáveis procedimentos ante as modernas conquistas da ciência e da tecnologia, capazes de demonstrar a sua autenticidade. Veja-se, por exemplo, o que ocorre em relação à terapia a existências passadas. Quantas críticas e quantas resistências ao método que confirma a reencarnação, que faculta inestimável socorro aos padecentes de muitos males, sem que isso fira de maneira alguma o esquecimento do passado, conforme a recomendação do mestre Kardec. Não é da sua alçada levar o paciente a recordar-se das existências anteriores. Antes, condulo ao momento em que delinquiu, em que se comprometeu, ajudando-o a trabalhar melhor a culpa, a irresponsabilidade, já que a lei é de progresso e o Pai não deseja a eliminação do pecador, mas a do pecado. Essa valiosa contribuição da psicologia transpessoal merece todo o nosso apoio e respeito, por confirmar que no perispírito encontram-se as matrizes geradoras dos distúrbios de todo porte que trabalham em favor dos processos purificadores. Os estudiosos sinceros não informam que se trata de uma panaceia para todos os males, mas de um recurso terapêutico eficiente, assim como a psicanálise em relação aos conflitos que lhes são pertinentes, ou a psicologia clínica no seu ramo de observações e estudos. De igual maneira, o nosso propósito é o de contribuir para uma fusão de técnicas que facilitem a libertação do obsediado, ao tempo em que seja esclarecido seu adversário, denominado obsessor, sem qualquer conflito com o pensamento kardeciano. Fez uma pausa enquanto eu me sentia edificado com as considerações que precediam a qualquer indagação de minha parte. Era como se estivesse desejando expressar a sua melancolia em face do mau uso que se fazia do seu contributo de esclarecimento e de amor.
Logo depois, apontando um médium em transe real, porém vítima de um espírito turbulento e zombeteiro, considerou: ocorrem esses fenômenos de mistificação porque o instrumento humano, sem haver se preparado devidamente para o comprometimento da noite, somente aqui, ao chegar, procurou concentrar-se. No entanto, na sua mente intoxicada por vapores deletérios de diversa procedência, as reflexões pessimistas habituais e as conversações vulgares de todo momento não puderam ser eliminadas de um para outro instante, a fim de ser criada uma psicosfera favorável à comunicação de entidades amigas e superiores. Por outro lado, o orientador, igualmente presumido, desconhecendo a lei dos fluidos, não havendo investigado o lado moral do comunicante, ao invés do diálogo esclarecedor, da aplicação de recursos especiais por meio dos passes, impõe-lhe o afastamento, mantendo-o na ignorância e na situação malévola, leviana em que se encontra. Muito mal fazem os portadores de meias verdades, que aplicam mais as equivocadas do que as verdadeiras. Em nosso plano de trabalho, jamais recorremos a esse expediente que nos distancia dos sentimentos de compaixão e de caridade. Antes, promovemos a conversação edificante, esclarecendo o mistificador para que desperte para a realidade da sua atual condição de espírito, ajudando-o na mudança de atitude em que se encontra. Embora os tropeços naturais que toda ideia nova experimenta, confiamos que, no futuro, os companheiros realmente interessados no bem, conforme expressivo número que já existe e se encontra empenhado na fusão das técnicas do amor com as decorrentes das experiências do laboratório mediúnico, cooperem juntos, sem disputas nem rancores, sem acusações indébitas, nem destaques de presunção, em homenagem a Jesus, o paradigma excelso para todos nós. Logo sorriu de maneira gentil, acrescentando: quando enviar alguma notícia aos companheiros do carro orgânico na Terra, sendo possível, reporte-se às nossas rápidas considerações. Agradeci-lhe sinceramente comovido e abraçamo-nos. Logo mais, antes do encerramento, em face do programa elaborado por José Petitinga, no qual o novo amigo fora incluído, ele estava encarregado de comunicar-se psicofonicamente, advertindo o grupo e conclamando a paz, a concórdia, a união na sociedade espiritualmente debilitada, a fim de que não se perdessem as conquistas morais e iluminativas conseguidas ao longo dos anos. Imediatamente, Petitinga dirigiu-se ao terceiro grupo, aquele em que predominavam os métodos habituais recomendados pela doutrina desde os seus primórdios. Havia um clima psíquico de muita paz, os médiuns sinceramente concentrados, cônscios das suas responsabilidades, embora nos outros grupos um ou outro trabalhador honesto igualmente assim se comportasse, o ambiente convidava-nos à oração, à reflexão, à atividade socorrista. As comunicações psicofônicas sucediam-se em ordem, sem a balbúrdia do desequilíbrio. Cada espírito, de acordo com o seu estado evolutivo, transmitindo as suas sensações e emoções, recebendo a terapia pertinente ao tempo em que uma equipe espiritual se encarregava de preservar o trabalho, evitando assalto ou invasão dos irresponsáveis. Concomitantemente, alguns visitantes do nosso plano acompanhavam os labores, enquanto a reunião chegava à fase de preparação para o seu encerramento. Coube ao seu fundador
nobre trabalhador de Jesus que desde a primeira hora primara pela manutenção da ordem e do dever, comunicar-se para a mensagem final. A médium era uma senhora de pouco mais de 60 anos. Encontrava-se aureolada por vibrações honoráveis, defluentes da sua conduta e dedicação à faculdade, que sabia preservar das investidas dos maus. Foi carinhosamente envolvida pelo amigo afável e, no silêncio natural que se fez, começou a falar. Louvado seja o Senhor! Enquanto ruge a tormenta vigorosa fora das paredes que nos resguardam, aqui dentro existe paz, a paz que decorre do dever gravemente atendido. Nunca houve, quanto hoje, tantos desafios e problemas convidando-nos a todos à reflexão e à paciência, ao amor e à caridade. O lema da amada doutrina prossegue tendo vigência total neste momento. Os espíritos inquietos e os sentimentos dilacerados aportam na segurança dos nossos sentimentos, procurando abrigo, não nos podendo furtar à solidariedade. Os descaminhos humanos estão repletos de vidas que se estiolam na alucinação e no desconforto moral, gritando pelo socorro que se recusam receber quando o encontram, porque desejam soluções mágicas e salvação generalizada sem qualquer contribuição de esforço pessoal e de renovação interior. À semelhança de vagas marinhas que se sucedem, arrebentando-se nas praias, que as recebem em carícia, anulando-lhes o vigor, as criaturas correm desvairadas em contínuos tropéis, espraiando-se por toda parte e sendo rechaçadas como se batessem em rochedos insensíveis. A indiferença pelo sofrimento humano, ao lado do egoísmo devastador, assume proporções alarmantes à medida que se multiplicam doutrinas religiosas e propostas éticas salvacionistas distantes da realidade existencial. As lutas encontram-se em ambos os lados da vida, porque os habitantes do mundo espiritual são viajantes que retornaram da terra e trouxeram os hábitos a que se vinculavam, mantendo-se neles fixados, iludidos ou ignorando a ocorrência da desencarnação. Simultaneamente, aqueles que sempre se comprazem em gerar conflitos e situações lamentáveis prosseguem na insânia de dividir os grupos que deveriam ser homogêneos, a fim de se tornarem fortes e resistentes às tormentas. Encontram guarida nas mentes e nos sentimentos dos chamados à seara de Jesus, porque sabem que, separando os seus membros, mais facilmente tomam o controle sobre eles. Silenciou por um pouco, a fim de que se pudesse entender com clareza o pensamento e a sua informação, continuando. O Espiritismo é doutrina de união dos seres humanos em favor da unificação das entidades em um todo harmônico e produtivo. Qualquer rompimento afetivo entre os seus membros e o edifício geral sofre graves consequências, cujos efeitos podem tardar um pouco, mas não deixarão de apresentar-se. É necessário, hoje mais do que ontem, que todos aqueles que realmente encontraram Jesus na doutrina espírita conscientizem-se da responsabilidade que lhes cabe, desculpando antes que esperando ser desculpado, avançando na direção daquele que se afasta do seu caminho, ao invés de aguardar que o outro venha ter com o seu afeto. Não há tempo mais para discussões inúteis, nas quais predominam a estultice e a presunção e o orgulho, desde há muito arraigados no imo, repetindo os erros cometidos em outras
doutrinas religiosas no passado. Inconscientemente, ressumam em muitas emoções as lembranças de quando, dizendo representar Jesus, assumiam posturas de destaque na comunidade, eram responsáveis pelas vidas que não sabiam conduzir com dignidade, extorquiam-nas e maltratavam-nas. Muitos proprietários de paróquias de ontem retornam agora com os hábitos doentios, tentando transformar a casa espírita em seu alojamento eclesiástico, seja diocese ou uma das suas divisões. Nunca esqueçamos que o Filho do Homem não teve na terra uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tivessem seus ninhos e as feras covis. A única autoridade que prevalece entre nós em ambos os planos da vida é a de natureza moral, e a nossa aristocracia igualmente é da mesma natureza. Indispensável, portanto, abandonarmos as prevenções, as antipatias, os anseios de homenagem e as disputas pelos lugares relevantes de significados nenhuns, avançando em direção da fraternidade legítima, do entendimento em torno dos objetivos que todos abraçamos. Ainda hoje, frisou com especial entonação de voz: atendamos às recomendações do Mestre incomparável, fazendo as pazes com o inimigo, se o tivermos, aproximando-nos do irmão que se distanciou, com ou sem motivo, demonstrando pelos atos a excelência da nossa fé raciocinada. Confiamos em Jesus. Com certeza, no entanto, Ele confia que realizemos o seu trabalho de amor com elevação e humildade. O momento de renovação espiritual é agora e não mais tarde. Agradecendo a paciência e a generosidade dos seus corações, exoro a proteção do Cristo de Deus para todos nós, abraçando os companheiros queridos com ternura e paz. Marcondes. O silêncio estava musicado suavemente por dúlcidas vibrações espirituais, enquanto uma aragem levemente perfumada e em luz penetrava-nos a todos. A maioria dos presentes encontrava-se comovida. O diretor dos trabalhos enxugava os olhos, encerrando o abençoado labor. Após alguns minutos, quando todos se recompuseram, após sorverem pequeno copo com água fluidificada, saíram da sala, quando coincidentemente o segundo grupo também terminara o seu labor e todos se retiravam silenciosos após terem ouvido o amigo espiritual que lhes dirigia a palavra esclarecedora. Vi, algo surpreendido, aquele irmão com quem dialogamos envolvendo o diretor dos trabalhos, ao tempo em que o fundador desencarnado conduzia o seu pupilo na sua direção, no corredor para o qual davam as duas salas. Os dois confrades olharam-se e, tomados de súbita empatia, abraçaram-se emocionados, sem palavras, sem ruidosas explicações perfeitamente desnecessárias. Petitinga deu-me o braço e considerou. Assim, meu caro Miranda, devem agir aqueles que se identificam com Jesus e que na doutrina espírita encontram o caminho da libertação das paixões que teimam em permanecer-lhes dominadoras sobre a natureza espiritual. Inicia-se aqui, neste momento, após inúmeras tentativas e rogativas ao Senhor da vida, o esforço abençoado em favor da união e do desaparecimento paulatino das dissensões nesta casa espírita. Logo mais, os mentores do grupo animista africanista igualmente providenciarão um lugar apropriado, desde que estão esclarecidos por nós, para onde conduzirão aqueles que estiverem interessados nesse mistério,
enquanto aqueloutros que o desejarem volverão às suas origens, sem debates, sem ressentimentos. Toda união tem um preço, a morte do egoísmo. Voltemos à nossa esfera para o conveniente repouso.